Evangelho de Lucas, capítulo 24. Eu quero ler até o versículo 21, do 13 ao 21, para que você possa entender um pouco. No começo do culto eu li até o versículo de número 35, mas eu quero ler até o versículo 21, começando do versículo de número 13. Gostaria que você me emprestasse por alguns minutos os seus ouvidos. Não deixe ninguém tirar a tua atenção. Quando nós estamos diante de Deus, diante da sua palavra, nós precisamos estar atentos para ouvir. Versículo 13 por diante diz assim a palavra do Senhor. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que estava de Jerusalém 60 estados, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si, para melhorar, deixa eu saber. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhe disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleópas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel, mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Deixa eu orar para você. Baixa a cabeça e baixa a cabeça. Pai aqui. Queremos te louvar, te agradecer por tudo que tens feito no nosso meio. Deus louvores por toda essa preparação do Senhor, manifestação do teu Espírito, preparando os nossos corações para receber a tua palavra. Me coloco agora diante de ti, como instrumento, como mensageiro, Pai, que a minha mente esteja cativa à tua vontade, à tua palavra. Que cada palavra que venha sair, meu Deus, da minha boca, possa ser direcionada, inspirada pelo teu Espírito. Tu sabes a minha dependência, o quanto preciso de ti para falar de ti. E só tu podes me dar esta condição. Ajuda-me nesta noite, mais uma vez, como sempre tu tens me ajudado. Fala conosco. Estamos sedentos pela tua palavra. Estamos carentes. Estamos precisados. Precisamos ouvir a tua palavra nessa noite. Porque tem vidas aqui, Senhor, que estão a um risco, a um tiro. E a tua palavra vai fazer com que essa vida mude. A tua palavra, Senhor, vai fazer com que essa vida que está sem vida, ela receba vida nesta noite. A tua palavra, Senhor, é como a espada de 2 gumes, que vai, Senhor, até a divisão da alma e espírito, e é apta para discernir as intenções do coração. A tua palavra levanta, a tua palavra revigora, a tua palavra fortalece, a tua palavra cura. Eu nos presenteia nesta noite com a tua palavra. É o que eu te peço, desde já te agradeço. Diga comigo: glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Meus queridos,
Esse texto que nós acabamos de ler é um texto que retrata muito bem os nossos dias. Esse texto é um texto atual demais. É um texto que ele anda em paralelo com a sociedade de hoje. E já já você vai entender porque esse texto é atual. Esse texto retrata ali de 2 discípulos que seguiam a Jesus. 2 discípulos que ouviram ensinos do maior mestre que a história pôde ter. Esses discípulos aqui, eles presenciaram milagres. Esses discípulos, eles ouviram da própria boca do Messias, do mestre, do Nazareno, profecias. Jesus falou para eles: olha, convém que eu padeça, que eu sofra, que eu seja cravado na cruz. Mas uma coisa eu quero também deixar registrado, que ao terceiro dia eu vou ressuscitar. A morte não vai ter condições de me deter, de me segurar, porque eu dou a minha vida e volto a tomá-la. Glória a Deus. Esses discípulos ouviram essas palavras do mestre. E a primeira parte aconteceu. A parte do sofrimento, a parte da crucificação, a parte da coroa de espinho na cabeça do Messias, do mestre, do Salvador da humanidade. Aconteceu os cravos nas mãos e nos pés. Aconteceu ele ser tirado da cruz. Aconteceu ele ser guardado numa sepultura. Mas esses 2 discípulos que estavam seguindo a Jesus, eles acreditaram em tudo isso que aconteceu. Eles presenciaram, mas não guardaram a promessa que Jesus os tinha feito. E agora eles tomam a decisão, a escolha de voltar para Emaús, uma cidade distante de Jerusalém, com uma aproximação de 11, 12 quilômetros, dependendo da fonte que você pesquisa. E nesse caminho eles iam conversando, perguntando um ao outro, fazendo perguntas. Quem sabe? Rapaz, todo aquele ensino, todos aqueles milagres que aconteceram, tudo isso ficou para trás. Era nele que nós esperávamos a salvação. Eles queriam que Jesus fosse um rei de uma Jerusalém terrena. Eles esperavam que Jesus os libertasse os judeus de um jugo opressor de Roma. Eles esperavam isso na pessoa de Jesus. Contudo, Jesus tinha algo maior. Jesus tinha uma promessa melhor. Jesus não tinha uma Jerusalém, não queria ser rei de uma Jerusalém terrena. Jesus estava prometendo a eles que seria um rei de uma Jerusalém de cima, espiritual, celestial. E eles iam se pagando. E o texto nos diz que na caminhada, quando eles vão de Jerusalém a Emaús, Jesus os acompanha e começa a fazer parte daquele diálogo. Jesus nos ouve e pergunta: o que é que vocês estão falando? Ele diz: tu não sabes? Tu és o único judeu que não sabe dos acontecimentos que aconteceu em Jerusalém? Jesus, o Nazareno,
e foi crucificado, foi morto. E hoje já é o terceiro dia. Mas antes deles tomarem essa decisão de ir a Emaús, já tinha acontecido pela manhã o milagre, a ressurreição de Cristo. E as mulheres que viram falaram para eles, argumentaram, mas mesmo assim eles não acreditaram. À tarde eles estão no caminho e Jesus aparece à tardinha já, quando eles estão já chegando à cidade. E o texto diz que Jesus faz como quem quisesse ir adiante, prosseguir a viagem. Ele diz: não, Senhor, entra aqui na nossa casa, na nossa tenda, na nossa residência, no nosso habitat, porque já é tarde, já está escuro. Quem sabe isso é perigoso para ti. Não convém. Entra aqui na nossa casa. Nós poderíamos já abrir aqui um parente, dizer para você: quantas pessoas não deixam Jesus entrar nas suas casas? Jesus quer entrar e a gente não abre a porta, a gente não permite. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei, cearei com ele e ele comigo. E Jesus entra. E ao partir do pão, Jesus dá. E aí os seus olhos são abertos. Jesus desaparece. E eles agora tomam a decisão de voltar para Jerusalém. Agora mudados, com uma nova visão, uma nova forma de ver. E o que é que eu quero trabalhar nessa dentro desse texto, dentro dessa história tão simples, que às vezes a gente lê e não consegue conceber ensinos tão maravilhosos. É algo que está aqui dentro, entre as linhas, que eu quero participar com você, eu quero partilhar com você, porque esse texto me alimentou essa semana, esse texto me fortaleceu essa semana. Eu quero compartilhar com você a temática que eu quero discorrer nessa noite. A minha visão determina o meu caminho. A minha visão determina o meu caminho. Eu quero que isso fique muito gravado, bem gravado na sua mente. Se eu pudesse abrir a sua cabeça e colocar essa temática, isso já iria mudar a sua vida de uma forma maravilhosa. A minha visão determina o meu caminho. Você sabe por que essa adoração, esse momento de louvor, essa coisa tão especial e maravilhosa que aconteceu nessa noite? É porque antes de acontecer isso, houve uma visão. Houve um desejo no coração da Nancy de trazer o Tiago para trazer uma capacitação para o grupo de louvor. Nós conhecemos esse menino, vamos dizer, esse garoto, esse menino de Deus, através do pastor Sinésio. E nós falamos: eu vou levar você lá na nossa igreja, para você ministrar, pregar. Mas houve um seminário na igreja do pastor Luciano, e nós fomos convidados. E Nancy aqui fez toda a logística para levá-los. Além de levá-los, o seminário foi tão importante, tão maravilhoso, fez com que o grupo de louvor crescesse, que ela disse: não, nós precisamos levá-lo lá para a nossa igreja. E mais uma vez ela fez toda a logística. Ou seja, tudo isso representa a visão. Depois da visão determinada, o caminho é esse, o resultado é esse. Então é nessa linha que eu quero, nesta noite, discorrer. Porque Deus
Deus falou comigo de uma forma clara, dizendo: meu filho, você vai andar por onde a sua visão determinar. Você não anda por onde a sua visão não determina. Nós temos o hábito de visualizar, de ver com os olhos humanos. Isso é o nosso hábito. Nós estamos tão envolvidos em uma vida secular, em um mundo secular, em uma esfera humana, que nós não conseguimos conceber com os olhos espirituais. Até para quem vive dentro de um contexto espiritual, numa esfera espiritual, se ele não vigiar, se ele não tiver preocupação, ele comete o deslize, ele comete o erro de analisar de forma humana, com olhar humano. E nós vamos ver isso em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Quando Deus chama o profeta e diz: vai lá, unge um rei para mim, eu quero morrer. E Samuel, diante do filho de Jessé, e na hora que ele ia ungí-lo, aí Deus brava e diz: não, Samuel. E no versículo 7, 16, 7, 1 Samuel: mas o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. E nós temos o hábito, porque o olho humano, ele quer ver o palpável, ou seja, ele não quer, ele vê o palpável. O olho humano, ou o olhar humano, ele vai ver as circunstâncias que estão em sua volta. O olho humano não consegue ver o espiritual. O olho humano, ele vai ver como Tomé viu. Esse é o resultado do olhar humano. O olho humano só consegue ver as decepções da vida. Existia uma decepção na vida desses discípulos. Rapaz, nós vivemos com esse homem 3 anos e 6 meses aproximadamente, e agora tudo foi para o alto, tudo deu em nada. Existia uma decepção. Agora, essa decepção que eles estavam vivenciando não era decepção oriunda, produzida a quem ele seguia, a quem eles estavam servindo. Foi uma decepção da sua própria incredulidade, porque Jesus disse que iria ressuscitar no 3º dia, mas eles não acreditaram, eles não creram na promessa, na palavra do Messias, e por não acreditar, foi gerado em seus corações a decepção. Quantas pessoas estão decepcionadas? Quantas pessoas estão vivendo uma decepção? Mas não é porque alguém a decepcionou, não é porque alguém provocou essa decepção. É verdade que tem pessoas vivendo a decepção gerada por alguém, mas tem muita gente vivendo a decepção que elas mesmas geraram. Elas fizeram uma leitura de forma equivocada. Elas conseguem ver algo inexistente e começam a gerar uma decepção onde não haveria ter essa decepção. E esses homens aqui, eles representam isso. Eles estão decepcionados. Tudo foi perdido, não valeu a pena. Tudo porque não acreditaram na promessa do Messias. Eles fizeram a leitura. E a leitura que fizeram fez com que eles tomassem o caminho de Emaús.
Agora, o resultado de quem vê com um olhar humano. Irmãos, isso aqui é inacreditável. Eu estava fazendo algumas anotações e dizia: filho, que coisa terrível. Vê isso aqui. Aprendi muito essa semana. O resultado de quem vê com os olhos humanos. O resultado de quem vê com os olhos humanos. Primeiro, os pés ficam escravos do olhar. Os seus pés são escravos da sua visão. Os seus pés só irão trilhar pelo caminho que a sua visão determina. Não tem como ser diferente. Os pés ficam subjugados à visão. Os pés só irão andar por onde a visão visualiza. O que é que você está visualizando para você? Como é que você está vendo a vida? Como é que você está vendo todo esse contexto que está em sua volta? É essa visão que vai determinar a tua vida. O caminho por onde você vai andar. Quem está me entendendo, diga amém. Amém. Se a gente for ao profeta Isaías, capítulo 55, versículo 8, lá, nosso Jesus, o nosso Deus, diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Devemos ter muito cuidado em procurar andar dentro dos caminhos que Deus determina para nós. Eu disse para vocês que os pés estão submissos à visão, aos olhos. O evangelista Mateus, no capítulo 6, versículo 22, ele diz: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá. Ou seja, os teus pés irão receber comando dos olhos. Esse olhar que eu digo é visão, mente. Os pés irão receber comando da tua visão. Não tem como andar diferente da visão dos olhos. Quando os discípulos estavam em Jerusalém, eles tiveram a visão, decidiram na sua mente em voltar para Emaús. Antes de pegar a estrada de Emaús, eles visualizaram isso na sua mente, eles determinaram, eles escolheram. Por isso eles foram de rumo a Emaús. Irmãos, em Emaús tem alguns significados que faz necessário entendermos. Emaús significa, em primeiro lugar, voltar ao início. Emaús significa voltar ao passado. Emaús significa ainda trazer à memória o que nos deixa tristes. Eles estavam aqui no caminho de Emaús se lamentando, lembrando da morte. Eles focaram toda a primeira parte, a parte do sofrimento, da crucificação, da coroa de espinho, dos cravos nas mãos, dos pés, da lança, transpassando do lado, do vinagre oferecido a Jesus. Mas eles esqueceram que existiria uma segunda parte, a parte da ressurreição. Eu quero dizer para você que você pode estar vivendo a primeira parte, mas vai chegar a segunda parte na sua vida, que é a parte da ressurreição.
vivendo a primeira parte e se limitam à primeira parte, esquecem que terá uma segunda parte. E a segunda parte será melhor que a primeira. A Bíblia já diz que o fim das coisas é melhor que o. Então, se alegra por ter a segunda parte. Para muitos que estão aqui, vai iniciar hoje. Hoje é o início da segunda parte. Emaús significa ler jornais velhos. Emaús significa dizer não valeu a pena. Emaús significa o caminho da desistência. Emaús significa ter ouvidos e olhos insensíveis. Jesus estava andando com eles e eles não perceberam. Tem pessoas se alimentando de jornais velhos, de revistas velhas, notícias velhas. Aquele dia que eles estavam vivendo era um domingo. Diga nessa noite para seu irmão a segunda parte, pessoal. Se prepare. Diga. Vocês sabem que eu não tenho hábito de mandar na igreja de nada, até porque eu não gosto, eu acho isso cansativo, eu não gosto disso. Mas eu quero que você diga para seu irmão. A segunda parte. Chegou. Se prepare para ela. Se é para ele, pode salvar, tá? Sabe uma vez? A cronologia da história nem sempre está sintonizada com a cronologia da alma. Deixa eu explicar isso aqui para vocês de forma mais entendível. A cronologia da história nem sempre está sintonizada com a cronologia da alma. O tempo a ser definido é o quê? Jesus morreu numa sexta-feira. Ele ressuscitou no domingo. Os discípulos estavam no domingo, mas vivendo uma sexta-feira. Ou seja, a cronologia da história já se encontrava no domingo, mas a cronologia da alma dos discípulos estava numa sexta-feira. Deu para entender isso aqui? Eu quero que vocês entendam aqui, porque isso aqui vai ser crucial na sua vida. A cronologia da história estava no Vocês não entenderam? Eu preciso que vocês entendam isso. Isso aqui vai ser a chave para fazer com que haja mudança na vida de vocês. Me empresta os teus ouvidos agora. Me empresta os teus ouvidos. A cronologia da história nem sempre está sintonizada com a cronologia da alma. A cronologia da história estava no domingo, mas a cronologia da alma dos discípulos estava na sexta-feira. José estava na cronologia da história, não da alma. Quando José foi vendido, aprisionado, caluniado, mas depois a história foi se dando, evoluindo, e lá na frente José estava como governador. E agora José recebe a visita dos seus irmãos. E os seus irmãos pensavam que José iria
em bem. A cronologia da alma de José estava sintonizada com a cronologia da história. José estava vivendo ali uma nova situação. Ele era governador do Egito, a primeira pessoa depois da maior autoridade. Ou seja, havia uma sincronia entre história e alma. Não, meus irmãos, tudo que vocês fizeram foi para o meu bem. Eu só estou aqui hoje porque vocês me venderam. Eu só estou aqui hoje porque eu fui caluniado. Eu só estou aqui hoje porque eu passei por uma prisão. José, sincronizado, ou em sincronia, alma, história. Poderia dar outro exemplo, Esaú. Esaú foi traído pelo irmão e pela mãe. Jacó fez de tudo. Mas quando Jacó volta na casa do seu tio Labão, e ele vai ter um encontro agora com Esaú, ele manda alguns presentes para acalmar, abrandar a ira de Esaú, e manda vários presentes. E na hora, Esaú diz: não, meu irmão, tudo isso aqui, tudo que você está me dando, isso é teu também, isso aí é teu, fica para ti. Não precisa de me presentear. Eu tenho 400 homens aqui comigo. Vou deixar alguns para direcionar vocês para onde vocês querem ir. Esaú, que não é um bom exemplo para nós em algumas situações, ele mostra aqui que há sincronia entre alma e história. Ele estava vivendo a sua vida, tinha servos, homens à sua disposição, bem de vida financeiramente, e ele não tratou Jacó como deveria tratar se ele estivesse na sincronia da alma. Vocês estão entendendo? Os discípulos estavam no domingo, mas estava com a alma voltada numa sexta-feira. Sexta-feira representa morte, representa espinhos, representa vinagre, representa crucificação, representa dúvida: será realmente que ele vai ressuscitar? Isso aqui era como os discípulos estavam se sentindo ainda numa sexta-feira, mas a história já estava no domingo. Domingo é dia de ressurreição, de alegria, de vida, de cumprimento de promessa. É dia de avançar, de acreditar, de continuar trabalhando. Sexta-feira passou, domingo chegou. Tem muita gente aí, igual aos discípulos, vivendo uma sexta-feira e já era para estar vivendo o domingo. Muita gente apegada ao passado. O teu passado, ele compromete o teu presente e definirá o teu futuro. Tu ligado ao passado vai comprometer o teu presente e vai determinar o teu futuro. Viva o domingo. Viva o domingo que Deus tem proporcionado para você. Mas pastor, é tanta mágoa, é tanta tristeza no passado. Irmãos, isso é cronologia da alma. Jesus está proporcionando para você a cronologia da história. Hoje é um outro dia, hoje é domingo, hoje você está vivendo em uma nova esfera, em um novo grupo, em um outro nível.
cronologia da história hoje na sua vida? Qual é a cronologia hoje da história na sua vida? Passou, passou. Por isso que o nome passou, passado. O que é que eu quero viver agora do passado? Nada. O profeta Jeremias, ele diz o quê? Trago a memória o que me dá esperança. Se eu tenho que trazer alguma coisa do passado, eu vou trazer aquilo que me traga esperança, aquilo que foi bom, aquilo que me fez viver, aquilo que me deu vida, aquilo que me fez proporcionar, aquilo que me fez avançar. Isso sim, eu posso trazer a memória, mas o fracasso, a dor, a tristeza, as mágoas, as feridas, deixa para lá. Viva o domingo. Glória a Deus. Viva o domingo que Deus te dá para você. Pastor, eu estava no ministério que lá eu me dei tanto, me doei tanto, e não fui reconhecida. Tá bom, irmão. Deus não está proporcionando para você um novo ministério? A cronologia da história está andando. A cronologia da história não para. Quem para é a cronologia da alma, porque você fica apegado ao passado, limitado ao passado, enquanto Deus está querendo que você avance. Aí Deus te coloca você num ministério novo, num ministério promissor, um ministério que te dá oportunidades, um ministério que você tem condições de crescer, de avançar, e você fica preso. A tua alma fica presa ao passado, ao ministério que passou. E muitas vezes querem trazer metodologias, sistemas que pertenciam lá, faz parte de lá, não da nova história que Deus está lhe proporcionando. Aqui é coisa nova, aqui é novo. Aqui Deus quer que você ande, trilhe por caminhos novos, caminho de Emaús, caminho que te leva ao início, ao passado, mas Deus tem um caminho para você de Jerusalém, Jerusalém, Jerusalém. Domingo representa Jerusalém. Domingo representa Jerusalém. Exaltado seja o Pai, exaltado seja o Filho, exaltado seja o Espírito Santo, exaltado seja a Trindade Santa. E se você pode exaltar a Trindade, dê uma salva de palmas. Olha para o seu irmão e diga: vou sair daqui vivendo o domingo que Deus está me proporcionando. Sexta-feira passou! Diga comigo! Sexta-feira passou! Sexta-feira passou! Estou vivendo o domingo. Domingo é ressurreição, domingo é vida, domingo é alegria, domingo é concretização das promessas. Sexta-feira, dia de fazer promessas. Sexta-feira, dia de fazer promessas. Domingo, concretização das promessas. Hoje é dia de concretização de promessas. Hoje é dia de concretização de promessas na sua vida. Cada vez que eu me debruço na palavra, eu me sinto mais forte para deixar o passado e enfrentar o futuro que Deus
Tiago para mim. Se prepare para o futuro. Esqueça o passado. Se prepare para o futuro. Quando o Tiago estava aqui cantando, conheci minha mulher. Ele se debruçando, se derramando. Ele pega o teclado, pega o violão, pega a guitarra. Não, tem que ter esforço para fazer isso, entende? Se prepara para o futuro. Então hoje Deus preparou essa noite para trazer Tiago lá de São Paulo, que está passando uma temporada de uma pessoa, e trouxe para cá. Mas houve uma preparação. Se prepara para o futuro, meu irmão. Deus quer te usar. Deixa de estar no passado, na sexta-feira. Procura aprender, se tu toca violão, procura aprender a tocar teclado, guitarra, qualquer outra coisa. Vai acumulando, vai se preparando. Se tu ler um livro de Gênesis, lê um livro de Êxodo. Se lê um de Êxodo, lê um de Levítico. Se lê um de Levítico, lê um de Número. Se lê um de Número, lê um de Deuteronômio, e por aí vai. Josué, e aí vai. Se prepara. Se prepara para o futuro. Se prepara para aquilo que Deus tem para você. Não tem muita coisa aí para ser realizada. Está dizendo assim, nós temos 2 congregações a serem inauguradas esse ano. Pretendo, espero em Deus, inaugurar até dezembro. São congregações maiores que essa aqui. Já surgiu uma perspectiva de uma terceira, não sei se vai acontecer, mas se for da vontade de Deus, vai acontecer. E eu preciso de pessoas preparadas, pessoas que venham aqui, preguem e vivam aí. Negócio de pregar aqui uma coisa e viver aí debaixo de forma diferente. Não vai ter espaço comigo, não vai ter espaço no Ministério Daniel. Tu tem que viver aqui, pregar aqui e viver aí embaixo. E aqui é teatro, aqui é canal da Rede Globo, que vem para cá e faz ensinação, teatro, mostrar que é santo, fiel. E quando desce daqui, a sua vida aí embaixo é uma vergonha. Não tem caráter cristão, não tem vida cristã, não tem personalidade cristã. Tu estás pensando que ministério Peneira é brincadeira? Tu estás pensando que eu estou brincando de ministério? Brincando de pastor? Eu não pedi para ser pastor. Eu não pedi. Deus me chamou, e se eu aceitei o desafio, aceito, está. E eu vou andar pelos caminhos que Deus me direcionar. Eu não estou no caminho de Emaús, eu estou no caminho de Jerusalém. No caminho de Jerusalém. Tem muita coisa para fazer, muito trabalho para realizar, muita renúncia, muito sacrifício. Eu quero homens e mulheres compromissados, homens e mulheres determinados, homens e mulheres dispostos a servir ao Senhor. Eu não estou pedindo a Deus santarrão, porque eu não sou, mas eu quero homens e mulheres determinados, com a disposição de servir ao Senhor. Brincado evangelho, você pode ter brincado até onde você estava. Chegou aqui, evangelho é sério, porque o evangelho não é verdade. Evangelho é seriedade na minha vida. Eu não posso viver o que eu estou vivendo, desfrutar dos milagres que eu estou desfrutando, ter intimidade que tenho tido com meu Deus, para brincar de evangelho. Querer voltar para sexta-feira, para o caminho que era hoje. Preciso de homens e mulheres. Disposição. Chega a Deus. Homens e mulheres. Homens e mulheres.
se alimentar o Espírito, terá forças para vencer a carne. Inclinação da carne é morte. Inclinação ao Espírito é vida. Você escolhe morte ou vida. Incline-se para a carne, terá como resultado morte. Incline-se ao Espírito, e o resultado será vida. Glória a Palmas para Deus.